E como escolher tecidos para decoração, para compor o projeto? Essa dica é direta para arquitetos, designers de interiores e decoradores que vão trabalhar com essa questão de especificação. E eu estou aqui hoje com Ana Ferrer, que é especialista nesse tema de tecido, tramas, cores, estampas e muito mais, tá? Inclusive está com a gente aqui na Casa 500, que ela dá um curso massa que eu aconselho todo profissional fazer para poder conseguir embasar todas as especificações, todas as decisões de projeto. Mas, Ana, eu quero hoje direto assim, fala tudo. Eu quero dica para quem é dessa área, quem é profissional dessa área, que precisa escolher. Porque a gente sabe que o tecido é parte, sei lá, 90% às vezes do nosso projeto, a gente tem tecido em tudo, né? Em tudo. Então, qual é a dica que você passa assim para começar a escolher? Você está ali com aquele papel em branco para começar a fazer um projeto. É a última coisa que a gente escolhe? Não é? Como a gente escolhe? Quais são as bases que a gente usa para escolher isso? Manda tudo aí. Dicas, vamos ver então. Por exemplo, a primeira coisa a escolher é a cortina. Ah, é? Porque a cortina, por exemplo, você vai começar pela cortina translúcida. Tudo que for translúcido é chamado de cortina, de voal. Né? Tá. Então ele pode ser de linho, ele pode ser de algodão, ele pode ser de rami. Então isso aí é para proteger os móveis, porque entram os móveis, aquela coisa toda, não é? O mobiliário, você tem que ter a cortina. Se é cortina ou se é persiana, você já começa dessa decisão. Mas se for cortina, ou até se for persiana, você tem persiana que você escolhe tecido também, né? Você sabia que as persianas são feitas com resíduo têxtil do fundo do mar? Sério? Esse têxtil Não sabia não. Exatamente. Uau. Resíduo têxtil. Resíduo têxtil no fundo do mar. Mas Persianas aí, então, também feitas de tecido. De tecido, claro. Aí a gente começa a escolher essa, porque você falou uma coisa certa. É uma área muito grande, normalmente, do projeto, né? Porque normalmente é uma parede inteira, ou uma coisa nesse sentido. Né? Então acaba sendo Ou uma área então, grande. se você tem uma vista bonita, você coloca aquele voal e o acabamento nas laterais, os portières, só para vestir a janela ou porta, se for o caso, né? Se tiver um jardim integrado. Então a gente começa pelas cortinas de tecido. Pelas cortinas. Pronto, perfeito. Tá? E aí, se já existe um estofamento, você vai perceber, você tem que sentir o que o cliente quer. Tá. Primeiro, você fala em relação à estética, né? Porque em relação à técnica... técnica você né? o profissional, você vai orientar. Aqui bate muito sol, então você tem tecidos maravilhosos, né? Que tem composição mista, que você pode ter algodão juntamente com acrílico, que vai fazer com que o tecido resista mais. Boa. Né? Ainda mais aqui em Salvador, quando falo, eu fico logo pensando aqui na Bahia, que bate aquele sol. E o acrílico, ele impede que o sol queime, que a água... que a água bata e estrague o tecido. Porque se tiver uma varanda integrada... Boa. Alguns tecidos específicos. Entendi. Então, peraí. Quando a gente vai escolher, a gente primeiro tem que entender onde vai usar o tecido. Né? Se é um tecido de cortina, ele vai ter que ter algumas especificações. Se é um tecido de um sofá, por exemplo, são outras especificações. Certo? Pronto. Aí, quando a gente fala em mobiliário, aí você falou agora, você tem os móveis de varanda. Sim. Assim como você tem os móveis de piscina, de jardim, varanda, que a gente está pensando em coberta, mas pega um pouco de chuva e tal. Seja os externos, né? E os internos, que se, por exemplo, é uma casa de praia, você tem que tratar quase que como o da varanda, né? Porque a pessoa vem e não pode... Porque não tem nada pior. Que você pega uma casa de praia, onde ninguém pode sentar molhado para almoçar. Pô, não pode. Entendeu? Não então, pode. Sabe? Então, por isso que existe o tecido acrílico. Hoje em dia existem tecidos acrílicos com textura. Porque antes era só aquele tecido lisão, né? Que eram tecidos sintéticos, sem variedade, e que colavam no corpo. Hoje em dia a tecnologia avançou. Então você tem tecidos belíssimos
que você pode usar inclusive na sala, Uhum. não é? São tecidos que têm essa proteção. Que tem essa proteção. Essa mesma sala, que tem a varanda, que todo mundo está ali no churrasco, que tem a piscina lá na frente, ou não, ou dentro de um apartamento, Sim. em que o fluxo de pessoas é muito grande. Menino pequeno. Em Menino criança, pequeno, exatamente. Pé sujo no Então, sofá. Pé no sofá, você pode usar. Uhum. Ou você usa a capa, Certo. né? Uhum. Então, aquela história de usar só capa branca, não, gente. Existem tecidos de brim maravilhosos. Essa indústria que eu falei é de algodão e é de brim. Essas Entendi. duas, né, inclusive, que eu falei. Num outro Num vídeo outro que ela vídeo, falou e que é. você vai assistir, tá? Vai lá, volta, vai no playlist da Casa 500, Para saber. onde a gente tem a parte de complementos e decoração. A gente tem lá tudo de tecido. No Exatamente. podcast, a gente está aqui nessas entrevistas do podcast, mas tem outras coisas também no YouTube da Casa 500. Dá uma explorada aí, que eu tenho certeza que você vai pegar um monte de informação bacana. Mas, voltando pra gente aqui... Caso não queira estofar, ou mesmo estofando, você pode fazer uso da capa. Existem modelos maravilhosos hoje em dia, que você jura que é um estofamento. É muito bem feito. Isso é uma entendeu? coisa que você falou. É engraçado aí. Eu tô falando agora como profissional que atua no Sim. mercado, certo? A gente, muitas vezes, primeiro, tem essa dificuldade de escolher o tecido. Você já deu a dica da gente escolher primeiro a parte de cortina e persiana, porque é uma área grande do nosso Isso. projeto, então vai interferir muito no resto do projeto. A segunda coisa é ver para que uso é aquilo, né? Com Porque, certeza. claro, que o tecido que você vai escolher para um quarto de bebê com a coxinha de cama de uma criança não pode ser o mesmo tecido que você vai escolher para a varanda onde você vai sentar Claro. molhado. É. Porque é um tecido, né, que tecnicamente ele tem que atender coisas diferentes. Beleza. E aí agora você está falando pra gente que A capa. a capa. A capa. Ai, meu Deus, o que ela tá falando? Da capa. A capa. Então, a gente Você tem pode a opção da... encapar tudo. Você pode encapar tudo. É tão bem feito Pronto. hoje em dia que parece estofamento. Tinha perdido meu raciocínio, mas capturei ele de novo. A Rápido. questão é assim, rapidamente eu capturei o raciocínio de novo. É. Mas a questão é a seguinte, uma coisa que é importante pra caramba, que seria um terceiro ponto aqui, é a pessoa que vai instalar isso, o estofador, Sim. a fabricante que vai fazer a capa, porque às vezes você pega um tecido muito bom, mas ele mal feito, uma capa mal feita, Não. uma poltrona mal estofada, acaba Totalmente. Com o acaba com o projeto. tecido, com a peça, com Mas o hoje projeto. em dia existem profissionais bons excelentes, nisso, né? trabalham muito bem. Então, O brim peletizado, você tem uma variedade de cores. e não é um tecido muito caro, né? Não, um tecido não é. E super por que é viável. chamar de brim peletizado? Você sabe por quê? Não. Porque ele é lixado, depois de pronto, ele é lixado, depois ele passa por um processo que amacia o tecido, ele fica com um toque de pele. Por isso que é chamado de peletizado. Ah, que delícia, não sabia disso, não. Pele, Eu sempre desconheci, É sempre super soube, mas não sabia agradável. por quê. Não. Olha, tem brims com um toque tão agradável que parece até veludo. Que bacana, que bacana. Sabe por que o nome veludo? Não. Vem do italiano peludo, de pelo, de pele. É, Então tem essas historinhas, uma coisa puxa a outra, entendeu? Então, na decoração, você tem que ser observador. Não é para fazer correndo. Não é. Você tem Não que ficar é. maturando aqui. Tem que escolher né? o tecido certo, o lugar certo. entender Área de o perfil sol do e água. cliente. Tem que usar tecido acrílico. Agora você falou uma coisa bacana, tem umas historinhas, né? E isso, muitas vezes, aí vai uma dica especial aqui para quem é arquiteto, para quem é designer, principalmente quando está no início de carreira. Quando você traz algumas dessas historinhas para o seu cliente, você demonstra um conhecimento maior. Claro. Você demonstra que você está trazendo opções para ele que você pensou, que como a Ana falou, você amadureceu aquilo. Não foi uma coisa que você pegou ontem e falou assim, gostei disso aqui, vamos nisso. Então o cliente se sente mais seguro quando Com ele certeza. vê que você entende por que você está fazendo aquela escolha, né, Ana? Então Exatamente. isso é bem interessante. Eu acho que isso fica como aí uma quarta dica, E né? saber usar as palavras corretamente, Perfeito. entendeu? Falar do toque, do tecido, Do toque do trama, tecido. textura, nada de bolinha, carocinho. É Existe uma verdade. linguagem correta. É um universo muito bonito, é um universo do amoroso, é falar do belo.
Então, existem as palavras, os nomes corretos, é toile de jour, é cordonnier, é jacquard, petit pois, pied de coque, pied de poule, são os nomes Que das delícia, estampas. gente. Então, use os nomes É corretamente. sério. Esse negócio de quadradinho, bolinha, Gente, carocinho, gente, Não não pode. Boa, Ana, boa. Então, assim, eu acho que essa é uma dica que ela tá dando aqui, que é bem importante. Quando a gente se aprofunda um pouco mais e domina, né, principalmente essas a gente está falando do tecido, a gente está falando da trama, a gente está falando do tapete, né, mas na decoração e na arquitetura de uma forma geral, Sim. tá? O cliente, ele se sente muito mais seguro quando ele vê que você Passa tem uma credibilidade base, também, né? passa uma credibilidade, exatamente. E com certeza a escolha vai ser muito mais adequada, não porque você está mostrando para o cliente aquilo, mas porque você de fato está analisando tudo isso. Né? Conhece a história daquele tecido, conhece os objetivos que você está buscando com aquele tecido, com aquela trama, com aquela textura, com aquela estampa. Né? Então faz dá um embasamento para o seu projeto. Isso, passa segurança, porque quando uma pessoa faz uma decoração em casa, é porque alguma coisa aconteceu na vida. Ou ele vai casar, ou teve bebê, ou separou, ou ficou viúvo. É sempre um momento. Ou vai morar sozinho, está saindo de casa. É sempre um momento É marcante. uma emoção. É verdade, É. é verdade. Eu nunca tinha pensado Vem nisso. junto com a emoção. Então a gente, como profissional, a gente tem que Lidar com isso com- e atender isso. com a emoção do seu cliente, emoção. né? Isso é muito importante. Pô, que bacana, gente. Eu acho que ela fechou agora com chave de ouro essa dica aqui. De que a gente está falando de emoção, a gente está falando de abraçar, da casa abraçar a pessoa que vai morar ali, que não é você, que é o cliente. Então, a gente ter essa empatia para entender o que é que a gente pode fazer para que aquilo fique bacana. Isso. Ana, obrigada. Ah, Obrigada. Sempre imagina. uma maravilha aqui conversar Obrigada. com você. cheio Eu que de agradeço informação. poder passar. É muito bom a gente passar o que sabe. É gostoso mesmo. Não Porque eu é? acho que cada vez que a gente aprende mais um pouquinho. Ou Com que a gente certeza. ensina, a gente Aprende. a gente aprende mais É um pouquinho. verdade, né? é verdade. É uma delícia mesmo. Olha, se você não está seguindo a gente, ou nas redes sociais, ou aqui inscrito no canal, ativa o sininho também, que você vai ter um monte de dica de quando saem novos episódios e tal. Mas a gente tem playlists aqui sobre decoração, complementos, sobre milhões de coisas ligadas à arquitetura, porque nosso objetivo aqui hoje na Casa 500, tanto nos cursos que a gente tem presenciais, como nos cursos online, mas nas nossas redes sociais, aqui no canal, aqui no podcast, nosso objetivo é trazer o máximo de informação para você que é arquiteto, designer, engenheiro, corretores de imóveis também gostam muito dessas informações, é importante. Então, trazer isso para vocês sempre com profissionais que atuam no mercado, ou seja, que trazem a prática de mercado e que vocês não precisam errar o que outras pessoas já erraram. Vocês já pegam as dicas para poder seguir a partir daqui. Então, fica com a gente. Segue aí, dá um like rápido, porque essa dica de Ana de hoje mereceu muitos likes aí nesse vídeo. E continua com a gente para outras coisas e outras dicas bacanas aí da área de decoração e arquitetura. Até mais!